Shalom, queridos, tudo bom? Estamos aí na nossa última aula na disciplina de Teologia Sistemática 2. Estamos discorrendo sobre os 4 assuntos, tá? Que é a antropologia bíblica, nós já falamos. Começamos a falar sobre a cristologia, vamos terminar hoje. E ainda vamos falar sobre a pneumatologia, que é a pessoa do Espírito Santo, e falar também sobre eclesiologia, que é a questão da igreja, o que é a igreja, tá? Sobre esses 2 últimos assuntos, nós não vamos falar muita coisa. Você vai ter o conteúdo completo lá na apostila, porque é um assunto muito grande, tá? Se nós formos parar para falarmos a respeito dele todo, nós vamos levar aí bastante tempo, mais 15 aulas para falar sobre ele. Então não teremos tempo hábil para isso, tá bom? Mas vamos lá. Então, lembrando aí, né, só para ficar gravado, Teologia Sistemática 2, tá? Nossa última aula de número 4, tá bom? Vamos lá. Então, o que nós podemos falar sobre... tá aqui. Então, a revelação de Cristo no Antigo Testamento, tá? Então, quem pensa que a revelação de Cristo encontra somente no Novo Testamento, então desconhece um rico tesouro. Pois Cristo é o tema central de toda a Bíblia Sagrada. Então, tudo que está na Bíblia, ela fala sobre Jesus, ok? Então, está falando desde o Antigo Testamento, aponta para Jesus Cristo, né, naquele momento da cruz do Calvário, e tudo fala sobre aquele instante. Tá? Então, mesmo em Gênesis, o primeiro livro das Escrituras, encontram-se muitas referências à futura vinda do Messias. Tá? Então, a primeira delas diz que já lá no 3º capítulo, Deus advertiu Satanás de que o descendente da mulher, que é seu filho Jesus, lhe feriria a cabeça. Então, o primeiro momento que fala sobre Jesus Cristo, sobre esse momento da cruz do Calvário. No mesmo capítulo, Deus recusou aceitar as folhas de figueiras como vestiduras de Adão e Eva, não foi? Eles não fizeram roupas para eles de folhas de figueira, mas ele foi recusado por Deus. Deus não aceitou. E ele mesmo imolou animais para fazer-lhe vestimentas de pele. Mas uma pergunta talvez que você possa fazer: por que Deus não aceitou aquelas vestiduras? Porque nós temos que entender, queridos, que nenhuma obra que o homem faça, tá? Nenhuma obra que o homem faça pode cobrir a sua nudez. E naquele momento nós já falamos sobre isso, que nudez não é a questão do sentido do nu em pelo. Não é sentido de nu em pelo, é com relação a perder a glória do Senhor. Então, eles tinham perdido a glória de Deus. Tá? Então, isso era o que tinha acontecido, eles tinham perdido a glória do Senhor. Adão e Eva, eles perderam a glória. E quando eles chegaram, eles mesmos falam isso. Tá? Eles mesmos falam isso, pois quando Deus chega até eles lá no jardim, né, como era de costume, Deus estar com eles na viração do dia, no finalzinho do dia, entrando à noite, Deus aparecia para estar com eles. E naquele instante, o que acontece? A resposta deles ao Senhor, quando eles perguntam onde que eles estavam, o que eles tinham fazido, por que eles estavam escondidos, a resposta deles, mesmo depois de terem feito as roupas de figueira, né, de folhas de figueiras, eles disseram: nós nos escondemos porque estamos nus. Tá? Porque eles mesmos entenderam, tá? Eles mesmos entenderam que o ato deles tentarem cobrir a nudez, ou seja, cobrir o seu pecado, cobrir a falta da glória do Senhor, eles não conseguiriam fazer isso com as suas próprias mãos. Então foi necessário Deus realizar isso. Então a obra de salvação, a obra de restauração do homem começa com a obra de Deus. E nenhum homem é capaz de fazer alguma coisa que possa realizar essa obra. Tá? Então, só o próprio Deus. E nesse momento nós vemos já Jesus Cristo aparecendo na jogada, né? Já falando, não questão de aparecendo, mas já apontando para o futuro, para a cruz do Calvário. Então, no mesmo capítulo, Deus recusou aceitar as folhas de figueiras com vestiduras de Adão e Eva. E ele mesmo imolou animais para fazer-lhes vestimentas de pele. Okay?
Então, para que retirasse a pele do animal, era necessária a morte. Então, nesse momento, entra a morte no mundo por causa do pecado do homem. O homem pecou, por isso entrou a morte. Então, no momento em que pecares, certamente morrerás. Então, quem teria que morrer seria o homem, pelo pecado cometido. Mas o que Deus faz? Ele faz a substituição da morte. Então, o homem não morreria. Quem morreria seria um animal. Então, para entendermos essa questão da morte, a morte não é a morte somente do quesito do caixão, né, da morte corpórea, mas na realidade a separação eterna de Deus. Então, essa é a morte. Então, Deus ele vai e fala, olha, eu não quero que que vocês fiquem eternamente separados de mim. Esse não é o meu desejo. Vocês decidiram isso, mas esse não é o meu desejo. Então eu vou dar um outro caminho. Tá? Vou dar um outro caminho, vou vir com a minha misericórdia, dando vocês uma segunda chance, tá? Para que vocês possam viver eternamente comigo. E a segunda chance, quem é? Jesus Cristo. Okay? A morte de um inocente no lugar do pecador. Tá? Então houve a necessidade, então nós vemos aí, né, ele respondendo dois momentos, dois aspectos. Primeiro, o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário e a necessidade do sangue ser derramado para expiar o pecado e a substituição de uma vítima inocente pelo culpado para salvar-lhe a vida. Então, é a questão da justificação. Okay? Então, foi colocado ali naquele momento. E Cristo também ele é revelado na tipologia. Tá? O que é a tipologia? Então, a tipologia bíblica apresenta pessoas, eventos e instituições do Antigo Testamento que servem de sombra ou prefiguração de pessoas e eventos do Novo Testamento. Okay? Então, a representação inicial se chama tipo. Tá? Se chama tipo. Então, isso aqui é um tipo alguma coisa. Tipo, você já deve ter ouvido isso em algum momento. Isso aqui é tipo isso, o tipo Jesus Cristo. É um tipo disso, é um tipo daquilo outro. Então, nós vemos isso acontecendo. E a realização dela, ou seja, o início é o tipo. E quando o real acontece, que não é o tipo, mas o real, então nós temos aí Davi, é o tipo de rei Jesus Cristo. Tá? Então, o rei é Jesus Cristo, mas Davi é o tipo rei. Mas quando esse rei real, que é Jesus Cristo, que é o rei mesmo, que aquilo ali está prefigurando, então é antítipo, ok? Então é o títipo, é o que está acontecendo, tá? Ok? Deu para entender? Espero que sim, tá? Então vamos lá. Então podemos compreender melhor o livro de Hebreus, por exemplo, se estivermos cientes do fato de que o autor revela muitos tipos do livro de Levítico, que encontram o cumprimento do Novo Testamento. Então lemos em Hebreus 10:1, visto que a lei tem sombra de bens vindouros, não imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, e os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Então temos aqui um exemplo. O tipo é a antiga aliança, ou seja, a lei. Sua realização se a realização ou antítipo é a nova aliança, proporcionada pela morte de Cristo no Calvário. Tá? Então existem muitas coisas ali, principalmente no templo, no tabernáculo, que não tem tempo aqui para nós falarmos, que é muito rico. Tudo ali é tipo Jesus Cristo, é tipo Jesus Cristo. Um exemplo muito interessante disso aí é a questão da arca. A arca é algo tremendo, tá? A arca da aliança. A arca que o Senhor colocou lá no Santo dos Santos. Ali nós temos a prefiguração total de nós, de Cristo e Deus. Tá? Como assim? Então nós temos aí a arca. O que tem dentro da arca? Tem o cajado, né, de Arão, que é a vara de Arão, né, não o cajado, a vara de Arão, que declarou ele ser o sumo sacerdote, ser o sacerdote que Deus escolheu. A tábua dos 10 mandamentos, falando da lei do Senhor, que ficaria dentro da arca, guardado nessa arca. E nós temos ali também o maná,
que é o alimento necessário para que nós vivamos, ok? Então a arca em si, ela fala de nós, fala que o Senhor nos chamou como sacerdotes, que colocou a palavra dele no nosso coração e nos alimenta constantemente, que não há falta de nada. Mas o que acontece? Sobre a arca, ela tem uma tampa. E essa tampa, então a arca é só a parte de baixo. A tampa nós chamamos de propiciatório. É na tampa que era lançado, que era jogado o sangue do cordeiro uma vez por ano para aspergir pelo pecado de todo Israel, de todo o povo. Ok? E acima deles nós temos os dois querubins, não é isso? Que temos sobre a tampa, sobre o propiciatório. E era ali no meio dos querubins que a glória do Senhor se manifestava. Era no meio dos querubins. Ou seja, ali perfigurava o trono de Deus. Então imagina o trono de Deus, Deus olhando para baixo. Quando Deus olha para baixo, quem ele vê? A arca ou o propiciatório? Ele vê o quê? Propiciatório, ou seja, Cristo é o propiciatório. Quando ele olha para a arca e vê o sangue derramado sobre o propiciatório, ele vê que legalmente foi cumprido a questão do pecado. O pecado não tem que ter morte, o sangue declara essa morte. Então, quando ele olha para o propiciatório, vê o sangue sobre o propiciatório cobrindo o pecado da arca, ou seja, de nós que estamos ali embaixo. Tá? Então, esses tipos nós vemos acontecer muito, muito. E o tabernáculo ele é tremendo. Tá? Esse é só o exemplo máximo que nós temos aí da tipologia do tabernáculo com relação a Jesus Cristo. Tá? Mas aí tem outras tipologias. A porta é uma tipologia, a cerca é uma tipologia, né? O muro em volta é uma tipologia, o sacrifício, o altar do sacrifício e por aí vai. Tá? Então tudo é tipo. Bom? E nós temos mais. Então é verdade que num só texto breve não se pode tratar devidamente o tema tipologia, mas eu creio que você tenha entendido. Que bem merece um estudo separado. Então, mesmo assim, o autor acharia incompleta a sua apresentação de cristologia sem alguma referência às suas fontes textuais que prefiguram o Antigo Testamento, a pessoa de Cristo. Tá? Então, é claro que nós temos que falar alguma coisa a respeito. Tá? Então, o capítulo 5 de Hebreus nos mostra que tanto Arão como Melquisedeque foram tipos de Cristo, no que se diz respeito ao seu sacerdócio. Então nós temos aí o ministério de Jesus Cristo, ele era composto, né? Era um ministério triplo, não é isso? Ele era profeta, ele era sacerdote e rei, né? Ele é, né? Tudo isso ainda. Então alguns estudiosos acham mesmo que Melquisedeque era o próprio Cristo, pré-encarnado que se revelava a Abraão, tá? E os amigos de Daniel na fornalha. Tá? Então a gente não tem essa a força, né? Para dizer, pelo menos com Melquisedeque, com relação aos amigos da fornalha, sim, naquele 4º ano da fornalha, né? Então nós podemos entender ser Jesus Cristo, sim. Melquisedeque nós não temos uma questão bíblica para afirmar, né, teologicamente ser Jesus Cristo, mas alguns estudiosos dizem isso. E eu, particularmente, acredito também dessa forma. Tá? Então, o capítulo 3 de Hebreus mostra que Moisés foi um tipo de Cristo no seu papel de libertador. Nesta função aparece também Josué. Então, devemos lembrar, contudo, que no estudo de tipologia, o antítipo se manifesta sempre bem superior ao tipo que prefigura. Então, não há, por exemplo, na vida de Cristo, aquelas fraquezas humanas evidentes nos indivíduos que ele fala, ok? A gente vai dar uma paradinha aqui e a gente vai continuar daqui a pouquinho a aula, tá?